O silêncio de Adão, uma visão para os homens. Ele estava casado há menos de 2 anos e as coisas estavam terríveis. Ele se sentia perdido, confuso, zangado. Tudo o que sabia com certeza era que desejava conversar com o pai. Mas, do que qualquer coisa, ele queria que seu pai compreendesse, que estivesse ali com ele, que olhasse bondosamente para ele, com envolvimento e respeito, sem pregar sermão, nem se afastar. O pai sempre fora o seu herói, o modelo de tudo que era bom. Bem casado por 34 anos com sua mãe, fiel. Uma mulher que nunca reclamava, que sempre ficou em casa. Ele podia lembrar-se de ouvi-la expressar interesse em trabalhar no hospital infantil próximo. Ela realmente gostava de crianças. Mas o pai sempre a demovia de tal intento, com um sorriso e um lembrete delicadamente reprovador de que ele proveria para a família. Na igreja também seu pai era um exemplo maravilhoso. Como presbítero, ele servia os elementos na celebração mensal da Santa Ceia. Lutara por manter o culto de oração e estudo bíblico do meio da semana, quando o novo pastor auxiliar sugeriu substituí-lo por grupos familiares. Nunca bebia, todos sabiam disso. Dava o dízimo fielmente, fazia devocionais em família quase todas as noites. Mantinha 3 filhos sempre sob controle. Sua família é um testemunho tão bom. Era uma frase que ele frequentemente ouvira dirigida ao pai, que sempre sorria e dava glória a Deus, porque a distância de 20 minutos de carro à casa do pai lhe pareceu tão longa agora, porque o terrível aperto no peito. Papai, começou ele, preciso conversar com você. Está tudo horrível no meu casamento. Não sei o que fazer. O sorriso. Aquele mesmo sorriso que manteve minha mãe dentro de casa por 34 anos. O mesmo que os outros achavam humilde. Ele percebeu então pela primeira vez quanto o detestava. Então o pai falou. Indicou-lhe 2 títulos de livros, seguido de conselhos para que lesse Efésios 5 e da sugestão de que entregasse tudo ao Senhor. Mas pai, quase explodiu ele. Já li esses livros. Estudei Efésios 5 e orei da melhor maneira que conheço. Quero algo mais de você. O pai permaneceu imóvel. O sorriso se foi, substituído por um olhar que poderia matar. Um olhar que o filho já vira antes, mas nunca dirigido a ele. Silêncio. Um momento apavorante de tensão. Depois o pai levantou-se e, sem dizer palavra, deixou a sala. Essa foi a primeira vez, admitiu ele mais tarde, que percebi que meu pai era um fraco. Perguntou-me como seria ver um homem que fosse totalmente entregue ao Senhor. Pergunta-me como seria ver um homem que fosse totalmente entregue ao Senhor. Na parede ao lado da escrivaninha, em meu escritório, estão dependuradas as palavras de Dwight Lyman Moody, escritas, emolduradas e posicionadas de forma que eu as possa ver todos os dias. O mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com e para e através e em e pelo homem, que ele seja total e completamente consagrado. Tentarei ao máximo ser esse homem. Amo ler biografias. As histórias de homens como Oswald Chambers
C.S. Lewis, John Knox, Jonathan Edwards, Agostinho, Paulo e Jeremias. Ao ler sobre suas vidas, tenho a impressão de que nossas ideias modernas sobre maturidade masculina estão bem distantes do que os homens piedosos das gerações que nos antecederam compreendiam e praticavam. Nós falamos muito hoje sobre coisas como vulnerabilidade e coragem, de sentir a nossa dor. Eles pareciam mais interessados em adorar e testemunhar. Nós falamos de comunicação e de viver à altura do nosso potencial. Eles caíam de joelhos, em quebrantamento, e se levantavam para servir. Pergunto-me se as virtudes que tentamos desenvolver eram naturais para aqueles homens de tantos anos atrás, cujas batalhas mais difíceis eram travadas contra qualquer coisa que os impedisse de conhecer a Cristo. Nós nos reunimos em pequenos grupos para compartilhar nossos sentimentos e discutirmos princípios para nos relacionarmos mais intensamente ou para edificar a autoestima. Eles empreendiam longas caminhadas com homens mais velhos que falavam com facilidade de Deus e que irrompiam em oração sem aviso prévio. Uma ocasião, durante sua noite escura da alma, que durou diversos anos, Oswald Chambers saíra para caçar coelhos com John Cameron, um velho amigo da Escócia, acompanhado de 2 cães. O propósito da caminhada era caçar, mas quando eles chegaram a uma ribanceira coberta de relva, Cameron sugeriu que se detivessem por algum tempo e orassem. Nós nos ajoelhamos e ele nos dirigiu em oração. Escreveu Chambers sobre a ocasião. Então eu comecei a orar, mas o filhote Collie, que havia ficado perfeitamente quieto durante a oração do ancião, imaginou que eu nada tinha para fazer além de brincar com ele, e começou a correr por ali, pulando sobre mim, lambendo meu rosto e ganindo de alegria. Cameron ergueu-se, severamente tomou o cãozinho pelo pescoço e falou: "Quieto, quieto. Eu sentarei sobre o cão enquanto você ora." E foi o que ele fez. Os homens religiosos de hoje têm encontrado com demasiada frequência um Deus conveniente, um Deus de utilidade imediata, promovido por líderes que estão mais vibrantes pelas multidões de fãs do que pela oportunidade de quieta comunhão com Deus. O pecado mais duradouro na história de Israel foi cometido pelo rei Jeroboão. Veja em 1 Reis capítulo 12, especialmente os versículos 26 até o 33. Ele facilitou o culto das pessoas, reduzindo Deus a uma divindade local visível. E ele o fez simplesmente para promover suas próprias ambições. E funcionou. Ele conseguiu um grande número de adeptos e reinou em Israel por 22 anos. Grandes multidões podem produzir grandes coisas, mas elas me atemorizam. A obra mais profunda, mais duradoura de Deus é feita com mais frequência em isolamento, num diálogo pessoa a pessoa ou na discussão de um grupo pequeno. Às vezes, sua melhor obra começa nas grandes multidões, mas o que acontece ali pode ser facilmente tomado por algo acabado, quando não é mais do que algo começado. Grandes multidões ajudam os homens modernos a se sentirem homens. Quer estejamos torcendo pelo nosso time de futebol ou dando vivas ao nome de Jesus, enfrentamos nosso vazio enchendo-o com qualquer alvoroço que pudermos encontrar. Enormes ajuntamentos nos inflam com o que aparenta ser masculinidade autêntica. Os homens das gerações anteriores se defrontavam em batalhas intensamente pessoais que duravam anos. Batalhas que esmoreciam somente quando eles
se entregavam mais plenamente a Cristo, não apenas quando sentiam uma nova paixão, varrê-los num grande ajuntamento, ou quando descobriam algo novo sobre si mesmos na terapia. O gozo de encontrar a Cristo era liberado através do quebrantamento sobre o pecado, que levava a uma entrega reverente a Deus. Reconhecer a Cristo intimamente se desenvolvia mediante uma alma profunda do Espírito de Deus que, por vezes, ocorria em grandes multidões, mas com maior frequência, durante longas temporadas de aflitiva oração em solidão. Pode-se argumentar que os homens hoje tendem a ser mais sensíveis do que diz respeito a relacionamentos do que os nossos severos antepassados. Talvez estejamos mais conscientes de que devemos ligarmos-nos em nossas esposas, filhos e amigos. Talvez estejamos aprendendo que os homens de verdade são tanto ternos quanto fortes, de maneira que os homens mais velhos nunca entenderam claramente. O movimento moderno de aconselhamento pode reivindicar uma boa parte do crédito por esse bom efeito. Mas, sejam quais forem os ganhos que tenham feito na sociedade moderna, eles têm sido grandemente destituídos de seu valor porque a maioria de nós perdeu a profundidade da conexão com Cristo, que somente vem através do sofrimento inexplicado, do quebrantamento pungente e do arrependimento profundo. Este livro é um chamado para voltarmos aos caminhos antigos, não para desistirmos das boas lições que o pensamento do cristianismo moderno nos ensinou, mas para voltarmos a um enfoque muito mais forte sobre como nos encontrar à medida que nos perdemos em Cristo. Quero nos ver colocando de lado os esforços para solucionar nossos problemas, curar as nossas dores e recobrar a nossa autoestima. Quero limpar o palco para que Cristo seja destacado pela luz dos refletores. Quero fixar a nossa atenção tão completamente em sua beleza e poder que qualquer outro pensamento seja perfumado com a sua fragrância. Adorar a Cristo, orar a Ele, procurá-lo avidamente por toda a Escritura, humilhar-nos diante dEle, em quebrantamento pelo nosso orgulho e nossa devoção morna, esperar nele para que nos encha com o seu Espírito, servi-lo com um propósito sincero e uma paixão que consome todas as outras. Estes são os caminhos antigos aos quais precisamos retornar. Ao ler este livro, não perca de vista esta verdade simples. A única maneira de ser viril é, antes, ser piedoso. Em nossos dias, os homens estão procurando sua masculinidade mais do que estão procurando a Deus. Há homens demais cometendo o erro de estudar a masculinidade e de tentar praticar o que aprendem sem prestar atenção suficiente em seu relacionamento com Deus. Será que realmente amamos a Cristo? Ou a nossa paixão é mais programada e oscilante do que genuína e constante? Estamos crescendo numa santidade que atrai os outros, principalmente nossas famílias, a Cristo, ou exibimos um fervor e praticamos um ritualismo que somente impressiona os outros pelo nosso zelo? Ron fazia parte de um grupo de homens de sua igreja que se reunia semanalmente bem de manhãzinha. Ele falava sobre suas batalhas contra a lascívia, sobre as tensões em casa, preocupações no trabalho. Eles oravam e cantavam juntos, se abraçavam e, às vezes, choravam juntos, prestando contas mutuamente sobre o que estava acontecendo em suas vidas.
Ron sempre deixava essas reuniões animado e pronto como homem para conquistar seu mundo. Ele não podia ter ficado mais surpreso quando sua esposa um dia lhe pediu que deixasse de frequentar o grupo. Ele não estava gostando do efeito que o grupo, ela não estava gostando do efeito que o grupo tinha sobre ele. Ela sentia que ele saía de lá mais entusiasmado do que terno, mais resolvido a fazer a coisa certa do que a se envolver com a sua família e amigos. Nossos melhores esforços para nos tornar varonis jamais produzirão a autêntica masculinidade enquanto não crescer em nossos corações um sentimento permanente de adoração. E se pensamos que encontrar Cristo é algo que podemos fazer num seminário de fim de semana, então nossa adoração será superficial. Encontrar Cristo é um longo combate de aniquilamento do orgulho que passa pelo desespero e chega ao gozo incontrolável da plenitude do Espírito, passando novamente por um desespero mais sombrio a um gozo mais radiante ainda. Os homens que evitam esse combate experimentarão apenas um arrependimento superficial. Seu verdadeiro compromisso será para com coisas que não importam de fato. Eles jamais desenvolverão a paixão capaz de tomar o centro de qualquer outra pessoa com amor vitalizador. Ron acabou deixando o grupo. Ele começou a se encontrar para o café da manhã com um senhor mais velho da igreja, que havia notado por anos, mas, de fato, nunca chegara a conhecer. Ron o ouvira orar algumas vezes na igreja. Suas orações eram diferentes. Pareciam conversas íntimas com um amigo muito amado. Por quase 4 meses, Ron encontrou-se com aquele homem, por vezes todos os dias de uma mesma semana. Ron pediu que ele lhe falasse sobre sua vida, seu casamento, seu relacionamento com Deus. Aquele senhor sempre levava a sua Bíblia e muitas vezes a abria com o entusiasmo de um avô tirando as fotos do primeiro neto. Quando aquele senhor não pôde mais participar desses encontros, a esposa de Ron ficou desapontada. Homens que aprendem a estar mais fascinados com Cristo do que consigo mesmos se tornarão os homens autênticos dos nossos dias. Os homens dessa geração precisam aprender a considerar o preço de seguir a Cristo. O custo é fácil de calcular tudo o que temos. Nós precisamos sentir o vazio em nossas almas até que nenhum custo pareça alto demais se nos levar a um contato com Ele. Precisamos resistir à influência da cultura cristã que valoriza a autodescoberta e a autossatisfação acima de nossa total entrega a Deus. Em suma, precisamos estar mais preocupados em conhecer a Cristo do que em nos encontrar. Se tudo isto de fato acontecer, então, daqui a 30 anos, mais crianças talvez descubram, na geração mais velha, o maior número de exemplos de homens piedosos, varonis. Talvez elas sejam levadas a buscar a Deus de todo o coração e alma, movidas pela poderosa coerência e amor não ameaçador que vem em nós, que observam em nós. Eu tenho um sonho. Somente o tempo dirá se ele é realmente de Deus. Eu acho que sim. Meu sonho é realmente bem simples. Ao olhar 30 anos no futuro, vejo alguns grupos espalhados aqui e ali, através do cenário cristão, nos quais caráter piedoso e sabedoria espiritual serão mais prestigiados do que diplomas e habilidades, e mais valorizados do que realização e competência. Vejam comunidade de pessoas que lutam, atormentadas por todos os males advindos de terem de viver num mundo
que nunca fomos projetados para suportar, batalhando contra inclinações e impulsos que nunca foi intencionado que sentíssemos. Vejo pessoas cujos casamentos são terríveis, cujos filhos despedaçaram sua esperança de uma família feliz, cujas emoções estão descontroladas, que passam noites horrivelmente longas, aterrorizadas por lembranças de abuso indizível na infância, que se sentem tão magoadas pela rejeição que têm a impressão de que seus corações estão sendo arrancados fora do peito, que se odeiam por causa dos impulsos sexualmente pervertidos que devastam seu íntimo, que chegam perto de desistir de toda a esperança sob o peso de infinita solidão. Em meu sonho vejo essas pessoas fazendo algo que muito pouco estão fazendo hoje. Na vida real. Eu as vejo passando além do consultório que ostenta uma placa anunciando um profissional cujo treinamento garante competência técnica, mas não um caráter piedoso. Vejo-as devolvendo livros à prateleira da livraria cristã. Os livros cujas sobrecapas prometem falsamente para agora o que somente o céu proverá mais tarde. Vejo-as apanhando um folheto que promove o seminário do qual todo mundo está falando, olhando-o e depois colocando-o de volta no lugar. Vejo essas pessoas entrarem tropeçando na sala de estar de uma viúva solitária, encaminhando-se para uma lanchonete a fim de passar algumas horas com o viúvo casado, batendo à porta do escritório onde alguém que está revestido de humildade e ansioso pelo céu espera. Alguém que é desinibidamente fiel ao apontar de maneira calorosa para Cristo. Antevejo uma geração na qual mentores não sejam tão escassos, na qual pastores e presbíteros gozem novamente de alta consideração porque pastoreiam e presbiteram, na qual líderes cristãos não sofrem mais a exigência de administrar ministérios do modo que executivos constroem corporações, antes são reverenciados como homens de influência piedosa. Se eu olhar com força o meu sonho, posso ver um exército de homens e mulheres sábios distribuídos entre os povos de Deus, armados apenas com discernimento delicado e sabedoria penetrante, qualidades de caráter que foram forjadas nas chamas do sofrimento. São esses os que pagaram um preço que poucos estão dispostos a pagar. O pagariam continuamente, por anos, sem alívio. Estes homens são pais, essas mulheres são mães, pessoas piedosas cuja quieta presença é sentida e valorizada. Um jovem casal me escreveu em desespero: estamos casados há 6 anos e simplesmente não está dando certo. Você conhece um bom terapeuta cristão na nossa área? Por que esse casal escreveria para mim, um psicólogo profissional treinado e licenciado, em vez de pedir a um presbítero de sua igreja que se reunisse com os dois? Será que eles foram atraídos por meu título, por meu caráter? Porque a maioria das pessoas que têm problemas pensam imediatamente em procurar ajuda profissional? Por que não procuraram entre os sábios, homens e mulheres cristãos? A maioria de nós não consultaria um presbítero sobre ataques de pânico ou lutas sexuais. Da mesma forma que não pediria ao pastor que obturasse o canal de um dente. Por quê? Nossa cultura comprou a mentira de que os problemas
pessoais não têm uma natureza diferente da dos problemas físicos. Nos dois tipos de problema, achamos que há alguma coisa errada que só pode ser consertada por um perito, cuja compreensão exceda a sabedoria oferecida pela Bíblia. Perdemos de vista inteiramente o fato de que qualquer problema não físico é, no seu cerne, um problema moral que tem suas raízes no relacionamento da pessoa com Deus. Produzimos, portanto, uma geração de terapeutas, um exército de conselheiros treinados para combaterem problemas que eles mal compreendem porque passaram mais tempo nas salas de aula, tornando-se competentes, do que na presença de Deus, tornando-se presbíteros. Perdemos interesse em desenvolver mentores, homens e mulheres sábios que sabem como chegar ao verdadeiro cerne das coisas e que têm o poder de trazer recursos sobrenaturais para agir sobre o que está errado. Se meu sonho se concretizar, toda a nossa cultura mudará. Como um terremoto que muda dramaticamente a paisagem. Assim, meu sonho, se concretizado, alterará profundamente nossas mais queridas instituições. Ele despedaçará nossas premissas mais profundamente enraizadas de como devemos viver nossas vidas. Tudo que não é material mudará. Coisas que têm base em fatos científicos e em procedimentos testados empiricamente, naturalmente serão afetadas. As técnicas cirúrgicas e projetos de engenharia para construir arranha-céus não serão mudados pela revolução com que sonho, como também não mudará o uso legítimo de medicamentos para ataques de pânico, disfunções obsessivo-compulsivas e alguns casos de depressão. Mas a maneira como fazemos igreja, como influenciamos vidas, como promovemos liderança social e moral, como vivemos juntos em famílias, em comunidades, isso será radicalmente alterado. As celebridades se tornarão obscuras. Algumas frases de um presbítero significarão mais do que todos os segredos de vida eficaz compartilhados por um comunicador aplaudido num seminário de fim de semana. Grandes eventos cristãos serão limitados a evangelismo, oração significativa, adoração apaixonada ou instrução bíblica. As pessoas cobiçarão mais uma noite na casa de um conselheiro do que a oportunidade de comparecer a uma reunião para motivar pessoas. Elas saberão que a primeira tem mais poder para mudar suas vidas do que a segunda. Banquetes de premiação na comunidade cristã serão menos parecidos com eventos de Hollywood. As pessoas serão honradas de uma forma que significativamente as deprecie em vez de elevá-las como mais significativas por causa de suas realizações. Ninguém competirá com Cristo pelas mais altas honrarias. Em meu sonho eu vejo uma geração de conselheiros, presbíteros, sábios, que são mais valorizados do que especialistas treinados para nos ajudar a responder aos desafios da vida. Homens e mulheres piedosos cujo poder e sabedoria atingem mais profundamente as nossas almas do que o conhecimento e a habilidade de um perito. Se é para meu sonho se realizar, será preciso um milagre de Deus, não o pseudo-milagre do tipo espalhafatoso que detona um movimento, mas do tipo sólido, profundo, que pode dar início a uma reforma. Já tivemos movimentos o suficiente, acontecimentos suficientes daqueles que criam enormes séquitos e chegam às manchetes. Mas não temos tido nenhuma reforma por bom número de anos. Talvez tenha chegado a hora. Meu sonho se resume em uma frase tão simples quanto profunda.
Se os homens se tornarem homens, o mundo se transformará. É verdade também que se as mulheres se tornarem mulheres, o mundo se transformará. Um livro poderia e deveria ser escrito sobre um sonho paralelo, um sonho sobre mulheres mais velhas que se tornam mães e sobre mulheres mais jovens que aprendem a ser irmãs. Um livro desses sobre mães e irmãs espirituais seria um companheiro apropriado para este livro sobre pais e irmãos espirituais. Em meu sonho, o homem mais velho, os homens mais velhos serão pais e os mais jovens serão irmãos. Quando os homens em todo o mundo recobrarem sua voz, liberarem seu poder e recapturarem o gozo ao seguirem o chamado de Deus para se tornarem homens autênticos, a própria natureza da comunidade cristã mudará. Esse é o meu sonho. Mas estou preocupado. Estou preocupado com as próprias coisas que deveriam me tranquilizar. Estou preocupado com a quantidade de atenção que todo este tópico de masculinidade está recebendo. Estou preocupado com o fato de que qualquer bem que esteja se desenvolvendo seja desfeito num futuro revide, quando o movimento masculino for exposto como uma edificação sobre a areia. Estou preocupado com o fato de não estarmos enfrentando os terríveis problemas dentro de nós que desfiguram a nossa masculinidade, problemas que somente uma cirurgia dolorosa e prolongada pode curar. Estou preocupado com o fato de termos fixado os olhos baixo demais, de estarmos correndo atrás de algo muito fácil de alcançar, de que um amor mais profundo por Cristo não esteja no centro das coisas. Talvez estejamos nos contentando com uma falsificação da verdadeira masculinidade. Às vezes me parece que esta ideia de se tornar um homem de verdade foi reduzida a uma moda cultural, a um mero movimento acompanhado dos elementos de sempre, o entusiasmo de grandes multidões, a esperança de novas formas, a inspiração de palestrantes desafiadores, a determinação de compromissos bradados e as ideias dos gurus de plantão. O que não precisamos é de uma explosão temporária de determinação e paixão. O que de fato precisamos é de reforma. Aquela obra de Deus marcada por repetidos ciclos de quebrantamento, arrependimento, perseverança e gozo. Precisamos que Deus nos dê poder para adentrarmos o mistério dos relacionamentos num nível de conexão vitalizadora que o entusiasmo e os lemas jamais podem produzir. Podemos abandonar-nos. Precisamos abandonar-nos a Cristo de uma forma que libere tudo o que o Espírito colocou dentro de nós. Precisamos nos entregar a Cristo de uma forma que libere tudo o que o Espírito colocou dentro de nós. Precisamos determinar detalhadamente o custo de tornar-nos homens, até que o apelo de qualquer coisa inferior desapareça e apenas o chamado de Deus permaneça. Se for para nos tornarmos uma geração de conselheiros e termos uma cultura cheia de homens de caráter e visão, homens que possam conduzir a próxima geração à verdadeira santidade, então precisamos cuidadosamente considerar como os homens se parecerão quando Cristo neles for formado. Em dias em que a capacidade de Satanás nos vender uma falsificação do que é verdadeiro está no auge, em que é bem provável que confundamos um caminho confortavelmente estreito com o que é mais estreito ainda, precisamos começar com uma ideia clara da aparência que tem o milagre da masculinidade.